Olá, eu sou a professora Fabiana Beckett, de Science. E eu sou a professora Caroline Raimundo, de Science e Math, do programa bilíngue do Colégio Bond International, em Joinville, Santa Catarina. Então, em pleno tempo de pandemia, nós nos desafiamos a colocar, a trabalhar juntos, sextos e sétimos anos, e mais, duas disciplinas diferentes, ciências e matemática. O motivo disso, né? Estimular os nossos alunos a estarem interagindo, saírem da sua rotina, brincar um pouco, porque afinal de contas, brincar também faz parte de ensinar e aprender, e mais do que isso também aprender, e aprender juntos, aprender ciências e matemática, por vezes até mesmo numa mesma questão. Por quê? Porque a Escape Room justamente tratou de resolver pequenos problemas, né? O título, então, é Escape Room, como uma alternativa da metodologia STEAM. Para a gente esclarecer um pouco, é uma metodologia bastante, assim, discutida nos dias de hoje, e ela tem a sua sigla STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. No caso, nos cobre um pouco mais Science and Math. Mas, na verdade, se a gente for olhar, a engenharia, de alguma forma, apareceu nos cálculos, né? A artes apareceu na própria elaboração desse material, que ficou, assim, não posso ter, como é que eu posso dizer? Eu sou suspeita em dizer, mas ficou um material muito criativo, muito colorido e muito belo, e também a tecnologia, por ser online, né? E por chamar, assim, ao uso de ferramentas online, propriamente ditas. E o desafio da interdisciplinaridade não deixa de ser outro grande desafio, colocar duas disciplinas que a princípio estariam nas suas próprias caixas separadas para trabalharem juntas, né? E essa disposição de estarem juntas também. Na verdade, esse trabalho ele foi realizado também em parceria com uma terceira professora, a professora Nicole, de matemática, né? Ela, infelizmente, não pôde participar, mas nós estamos aqui representando ela também. Isso mesmo. Como a metodologia STEAM, ela parte de uma situação, problema propriamente dita, seja real ou seja fictícia, nós buscamos, então, uma situação fictícia, o roubo de uma pintura num escritório de um professor, né, Henry Saville, e o desafio dos alunos era quem, afinal de contas, roubou esse quadro, né? Eles precisavam, então, ler atentamente, ou escutar a história atentamente, para que eles pudessem, então, resolver o problema, ou seja, a atividade propriamente dita. Para que esses times estivessem organizados, né, em salas separadas, foi antecipadamente, antes de chegar na atividade, nessa competição, na verdade, né, os professores fizeram os grupos, organizaram os grupos, e cada time aqui relaciona-se a uma reunião, né, a um meet. Por que isso? Era uma forma, então, de os próprios professores assessorarem os alunos à medida que eles fossem fazendo as atividades, porque dúvidas sempre podem estar surgindo, né? Como a Fabi falou agora, nós organizamos previamente esses grupos e em um dia estipulado nós juntamos as turmas de sextos e sétimos anos em um mesmo meet. Então, nesse grande meet, nós estávamos com todos os alunos, as professoras, o outro professor de Language Arts também, da outra disciplina, que acabamos utilizando uma aula de um outro professor, e juntamos essas turmas, essas crianças ali naquela grande reunião para resolver esse problema. E projetamos esses mesmos slides que estamos projetando aqui, então por isso que eles estão em inglês, porque foram os slides que nós utilizamos no momento. Então, o que eles deveriam fazer? Então, entre os times, geralmente de 3 a 4 alunos, eles deveriam acessar aquele link, então cada equipe já sabia certinho qual era o seu link, eles clicavam lá e entravam nas suas reuniões. Nas suas reuniões, eles deviam se organizar. Então, um membro precisava projetar a tela, então esse slide que nós temos, os alunos também tinham, e eles projetavam a tela. Um membro deveria responder o Google Forms, então toda essa questão, essa atividade, ela se baseou também numa resposta, né, eles tinham essa resposta, era no Google Forms, e o membro ia trabalhar com a lista de suspeitos. Então, como a Fabiana explicou,
Nosso problema principal era encontrar o ladrão desse quadro, né, dessa pintura. Então, eles tinham uma lista de suspeitos para eliminar. Então, baseados na história, eles tinham que voltar para a história, ler a história novamente. Eles precisavam descobrir as pistas num cenário. Então, tem uma ordem específica. Então, primeiro, eles precisavam clicar nesse link, nesse ícone roxo, que vai abrir o Google Forms. Então, aqui, colocava o nome da equipe. Eles colocavam o nome da equipe e aqui eles conseguiriam acessar as perguntas. Porém, se eles deixassem só, quisessem dar uma despertinhos e só responder as perguntas pelo Forms, não daria certo, porque eles precisavam saber qual era a questão. Então, nesse caso, quantas calorias você consumirá? Mas consumirá como? Da onde, né? Então, eles precisavam descobrir a pergunta original. Então, novamente, voltando no Forms e lendo a história, é que seria possível encontrar. Então, aqui, na primeira frase da história, diz que em algum momento entre as 2 e as 3 da tarde, um quadro de Henri Saville foi roubado do escritório do professor de geometria, do professor Saville. Então, entre as 2 e as 3 da tarde, foi roubado o quadro. Então, a primeira pista só pode estar no relógio. Então, aqui no relógio, nós encontramos aqui a primeira pergunta. Então, a partir daqui, eles vão conseguir responder aquela pergunta, que no caso da resposta era 165 calorias. Então, que é da pergunta do cereal. Essa primeira pergunta, ela é uma pergunta de science, mas a gente consegue ver que também tem ali uma questão de matemática, então ela já está também interdisciplinar. Então, são 10 perguntas no total, sendo 5 de science e 5 de math. Então, a partir da resposta correta, eles conseguem a primeira pista. Então, o ladrão não tem cabelo castanho. O que eles fazem com essa primeira pista? Eles voltam para o cenário, clicam no link azul, no ícone azul, e aqui nós temos uma lista de possíveis suspeitos. Lembrando que nós temos um aluno aqui trabalhando com essa lista, né? Então, um está projetando a tela, um trabalha com a lista de suspeitos, o outro responde no Forms. Então, aqui, o ladrão não tem cabelo marrom. Então, todos aqueles que têm cabelo marrom deveriam ser eliminados dessa lista. Então, aqui eles deveriam fazer para todos. E assim por diante. Então, assim, eles voltam para o cenário, leem a história novamente e procuram a pista 2. E assim por diante. Até encontrar, no final, conseguirem eliminar todos os suspeitos e encontrar o ladrão, encontrar quem foi que roubou o quadro. Então, essa era a atividade, esse trabalho a gente fez, esse cenário foi todo montado por nós, as perguntas também foram todas, na verdade, as perguntas foram elaboradas, né, mas todo esse cenário, a lista, foi tudo montado, e foi uma atividade muito legal, né, então eles adoraram. Fabi pode falar um pouquinho mais. É o retorno dos alunos, assim, na aula seguinte nós paramos para ver as questões, é importante a gente deixar, né, claro, isso foi realmente aprendizado, aí comentou, nossa, essa estava muito difícil, essa aqui estava mais fácil. Então, a gente comentou as questões e eu fiquei, né, ficamos, assim, impressionadas com o retorno positivo deles. Não teve um aluno que disse, nossa, não foi divertido, né? Bem pelo contrário. Então, o retorno deles foi extremamente positivo e até mesmo nós, né? Porque muitas vezes nós, professores, estamos ocupados e preocupados em dar conta dos nossos conteúdos particulares, né? Então, interagindo, 2 professoras de Science já é um desafio, porque temos horários diferentes, enfim. Aí colocamos Math junto, né? E aí o professor de Language Arts também participou por conta de que era a aula dele, o horário, né? Então, foi extremamente enriquecedor, enriquecedor mesmo. E as crianças também no final, né, os alunos que ganharam, né, porque era uma competição, querendo ou não, acabou sendo uma competição. Então, os que terminassem primeiro, que conseguissem responder tudo certinho, mas que terminassem primeiro com o ladrão correto, porque às vezes acontecia, né, deles não encontrarem o ladrão correto. Então, nós tiramos uma fotinha dos primeiros colocados e foi publicado no site da escola também, uma notícia sobre a escape room. Então, foi muito legal que os pais também conseguiram analisar, conseguiram ver o que a gente está trabalhando aqui na escola, né, além de ser um momento divertido, né, enriquecedor também em questão de aprendizado.
E, além disso, né, foi passado também, a gente passou com os outros anos. Os que não participaram desse momento, eles fizeram em sala, separado, né, só com uma atividade de sala, eles adoraram também. Então, foi bem legal. E também o engajamento deles para a atividade, porque era uma atividade já de final de semestre, como a gente comentou, em tempos de pandemia e tudo isso, né? E eles responderam muito positivamente a esse vir também para fazer a atividade, né? Nós tínhamos, se eu não me engano, mais de 40 alunos, 40. Né? Então, como as aulas do bilíngue, elas não tem esse número, né, por turmas, é um número menor, né? Então, a gente também achou um retorno bastante positivo dessas turmas em relação à quantidade de alunos que veio participar. Sim, foi muito legal. Nós temos um videozinho aqui agora, só de uns exemplos, né, deles fazendo também as atividades, porque, como nós falamos, nós trabalhamos no bilíngue inglês, porém, nas reuniões em pequenos grupos, eles continuaram utilizando o idioma, o que é muito difícil, porque normalmente, ainda mais com os pequenos, né, que estamos falando aqui de sextos e sétimos anos, eles ainda tendem a inserir o uso, a trocar e usar o português, né, que a língua materna é questão de zona de conforto, né, eles estão mais confortáveis com o português, principalmente em conversas entre eles. Com os professores, eles sempre falam inglês, quando a gente pede também, mas entre eles o português acaba saindo com mais facilidade. E o que foi muito legal, e conforme nós entrávamos nos meets, né, nas pequenas reuniões, eles estavam falando em inglês também, então, assim, foi muito enriquecedor mesmo. Deixa eu passar aqui para vocês. No, we went to six here, and then 120. To be easier, first he moved 19, he moved to 9, and then he moved more 13 graphs. 165, so you need to put on the 165. Let me read the things. Let me say at the forms. 950 here to 190. Okay, bone density decreases with pH. Let's see. Yes, it's true. Yes, it's true. True. First one, yay! Uma coisa que é importante ressaltar aqui é que foi uma atividade realizada, né, como a gente falou, de sextos e sétimos anos. Porém, tinham perguntas de sexto, de conteúdos de sexto, e tinham perguntas de sétimo. Nós tentamos fazer com que elas ficassem bem mescladas mesmo, assim, para não ficar muito fácil para uma turma e muito difícil para outra, ou o contrário, né? Então, foi realmente muito mesclado. Então, aconteceu de crianças da sexta série não saberem ainda do conteúdo que estava sendo das perguntas de sétimo, mas eles conseguiram responderam muito bem. Inclusive, em um dos grupos, foram uma turminha, uma equipe de sexto ano que ganhou a atividade, que conseguiu terminar em primeiro lugar. Então, isso foi bem legal. Quando a gente fala da metodologia STEAM, né, nós temos algumas particularidades que é bom a gente ressaltar. Por exemplo, existe um perfil de aluno investigatório, né? Ele tem essa proatividade, essa questão de ir atrás de uma curiosidade na resolução do problema. Então, existe um movimento desse aluno na direção da investigação. Ele está no centro do processo de aprendizagem, esse aluno. E exige-se, de alguma forma, um pensamento crítico também desse aluno. E a habilidade-chave é justamente a tentativa de resolução dos problemas. E é isso que a gente busca aqui no nosso programa, né, em todos os nossos trabalhos, não só esse principalmente, né, que a gente conseguiu realmente ver bastante essa questão de resolução de problemas, até porque era o projeto central da atividade, mas nos outros também que nós fazemos. Então, todos os trabalhos que nós realizamos, tanto Science quanto Math, a gente sempre busca fazer uma atividade de resolução de problemas, mesmo para incentivar esse aluno no papel de pesquisador, de ir atrás, de conseguir resolver, e nós, professores, estamos ali para auxiliá-los, não para ficar na frente e dar todo o conteúdo e ele só a caixinha para escutar, né? Então, a gente trabalha muito nesse processo
do aluno investigativo, do aluno pesquisador, do aluno proativo. E isso é o que faz bastante diferença e a gente consegue ver resultado no final. E é muito incrível. Então, assim, Além do que eles gostam. e eles gostam, sim, a aula se torna muito mais dinâmica, né, do que ficar só no quadro, passando no quadro e resolvendo o problema do livro. Então, se torna muito mais dinâmico, muito mais divertido, tanto para eles quanto para nós. Então, assim, essa atividade foi uma forma que a gente conseguiu visualizar isso muito bem, né, Fábio? Sim. E, finalizando aqui... Vamos deixar, por fim, os nossos contatos institucionais. O meu, fabianabekert@ielusc.br, e o da Carol, Caroline Silva, @ielusc.br. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas, contribuições, críticas, ideias, né? Quem precisar de ajuda, sempre que esse trabalho foi desenvolvido por nós, né? Então, se precisar de dicas, a gente também está disponível, né, Fábio? Uhum. Só lembrando que meu nome é com K e 2 L's, então, assim, para encontrar na instituição precisa escrever, mas, assim, a gente está disponível para o que precisarem, estamos aqui, parceria de escola para escola. E agradecemos imensamente essa oportunidade, né, Carol? Muito obrigada. Tchau, Até a tchau. próxima.